Caro colega, queremos desde já que você esteja bem diante deste período de quarentena, Covid-19. A SF Auditoria e Consultoria renova o compromisso profissional e informa você que irá editar vídeos abordando temas relacionados ao dia a dia no setor público, de modo a proporcionar o entendimento e, com isso, facilitar a execução de tarefas cotidianas. O tema de hoje, créditos adicionais e fonte de recurso. Uma das principais razões que contribui para a rejeição das contas públicas ser executada de maneira indevida, sem observar os preceitos legais da administração pública. Então vamos lá e que todos possamos aproveitar. Para iniciarmos, é interessante compreendermos que existe uma grande diferença entre crédito orçamentário e crédito financeiro. Se observarmos o nosso dia a dia, deparamos com colegas, alguns até mesmo secretários municipais, que até hoje acaba fazendo confusão diante do termo orçamento e financeiro. Orçamento é aquilo que o poder público faz de planejamento nas peças orçamentárias, ou seja, o PPA, a LDO, a LOA. O PPA, que normalmente é feito no primeiro ano da administração, para o segundo, terceiro, quarto e primeiro ano da administração seguinte. A LDO, que é a direção da lei orçamentária. E a LOA, a lei orçamentária em questão. Ambas as peças orçamentárias, elas precisam ter compatibilidade entre elas. Uma vez realizado esse planejamento, é necessário que a administração pública, que a equipe, os secretários, o gestor, possam trabalhar para que aquele planejamento possa ser realidade, ou seja, buscando a arrecadação e, com isso, buscando acertar seus compromissos. Quando a administração pública busca essa arrecadação, fala-se então de crédito financeiro. Quando a administração pública ela faz planejamento, fala-se de crédito orçamentário. Então vamos imaginar, na Secretaria de Esporte, às vezes a gente depara com determinados secretários de esporte que chegam no mês de janeiro de determinado ano e falam: oh, que maravilha, eu tenho 1,5 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais para gastar com atividades, com ações lá do esporte. Não, ele tem projetado, que iremos durante o ano, através da execução orçamentária, a equipe vai trabalhar para que se arrecade aquilo que foi projetado e, com isso, disponibilize aquilo que foi planejado no orçamento da Secretaria Municipal de Esporte, um exemplo aqui. O crédito adicional são créditos que vêm contribuir para corrigir erros de planejamento. Então, quando a gente faz a elaboração do orçamento, e essa elaboração do orçamento, ela é feita de maneira errada porque é muito difícil planejar com 100% de acerto. Então, existe aquilo que se chama remédio. Remédios, que seria então um crédito adicional. Esse crédito adicional, então, são autorizações de despesas para que a gente possa corrigir possíveis saldos orçamentários que se tornam insuficientes no decorrer do período orçamentário, ou seja, do período do mês do ano. Então, toda vez que a dotação orçamentária se torna insuficiente ou existe erro de planejamento, nós, técnicos, o gestor, ele vai recorrer ao quê? Ao crédito adicional. Esse crédito adicional, ele é dividido
em tipos. Existem 3 tipos de crédito adicionais. O mais comum é o crédito adicional suplementar. Existe também o crédito adicional especial e existe também o crédito adicional extraordinário. O crédito adicional suplementar, ele é destinado ao reforço de uma dotação orçamentária que já existe no orçamento. Então, se a gente pegar lá o artigo 167, os incisos 5º e 6º da Constituição Federal, se a gente observar o artigo 41, inciso 1º, lá da Lei Federal 4.320 de 64, ali a gente tem a figura do crédito adicional suplementar. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho ali uma ação de aquisição de um veículo para a saúde. E, durante a execução do orçamento, diante de uma cotação de preço, observa que o valor planejado ele é insuficiente para a aquisição daquele veículo. Então, o gestor ele precisa ordenar a abertura do crédito adicional suplementar. O crédito adicional especial, ele é uma coisa nova. Ele é destinado para as despesas que não haja dotação orçamentária no orçamento. Então vamos imaginar que durante o período orçamentário, durante o ano, é necessário a inclusão no orçamento de uma nova ação. Então, o gestor, o técnico, vai recorrer à figura do crédito adicional especial. Então, se a gente observar o artigo 67, os incisos 1º, 5º, 6º, e o parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, se observarmos ainda o artigo 41, inciso 2º, da Lei Federal 4.320 de 1964, lá nós temos a figura do crédito adicional especial. Como exemplo, estamos deparando aí com a pandemia, estamos vivenciando aí um período de combate ao Covid-19. Então, a partir do momento que o gestor tem condições de reunir o poder legislativo, tem condições de mudar parte do seu planejamento, ele pode sim recorrer à figura do crédito adicional especial, incluindo nessa lei orçamentária novas ações. O terceiro crédito adicional é o crédito adicional extraordinário. Ele é destinado a despesas imprevisíveis, a despesas urgentes, como decorrentes de guerra, de comoção interna ou de calamidade pública. E está previsto também no artigo 67, parágrafo 2º e 3º da Constituição de 88. E se observarmos também o artigo 41, inciso 3º da Lei Federal 4.320 de 64, a gente vai deparar com a figura do crédito adicional extraordinário, que é um crédito adicional que também vai se tornar prático no momento atual, a partir do momento que essa ação não tenha tempo de ser aprovada pelo Poder Legislativo, em razão de uma calamidade pública. Então, o gestor e o técnico, ele vai recorrer a esse crédito adicional extraordinário. A abertura desses créditos adicionais, se a gente observar o artigo 43 da Lei 4.320, 17 de março de 64, o crédito adicional suplementar e especial, ele depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será sempre precedida de exposição e de justificativa. Então, o que quer dizer esse artigo 43? Tanto o gestor como o técnico
Para realizar a abertura de um crédito suplementar ou especial, existe, é necessário que tenha aprovado uma lei. A lei vai autorizar a abertura de um crédito adicional suplementar e a abertura de um crédito adicional especial, que mais tarde será regulamentado por um decreto municipal. Só que para realizar essa abertura desse crédito adicional, ela deverá ser sempre precedida de uma justificativa. Ou seja, qual a razão para adicionar mais valores orçamentários numa dotação que já foi prevista? Qual a razão para incluir uma ação nova na lei orçamentária anual? Então, consideram-se recursos a fim desse artigo, desde que não comprometido. Então, é necessário, para a abertura também desse crédito adicional, além de ter uma lei autorizativa, além de ter um decreto que regulamente, é necessário recursos. Para a abertura desses créditos adicionais, primeiramente, iremos abordar 4 recursos que estão regulamentados lá no artigo 43 da Lei 4.320, que já é de conhecimento por vocês, colegas de profissão, mas que é sempre importante estarmos abordando e estudando esse tema. O primeiro recurso é o superávit financeiro. Esse superávit financeiro, ele é apurado lá no balanço patrimonial do exercício anterior. Então, se eu vou abrir um crédito adicional, utilizando-se desse recurso de superávit financeiro, agora em 2020, eu preciso estar de posse com o balanço patrimonial já encerrado, já fechado, do ano de 2019. Então, lá eu vou verificar se existe superávit financeiro. O que seria isso? Eu pego a disponibilidade financeira, quito todas as obrigações e ainda existe uma sobra de disponibilidade. Essa sobra de disponibilidade pode ser incluída em novas ações ou para reforçar ações já existentes na lei orçamentária anual. Os provenientes de excesso de arrecadação. Então, o excesso de arrecadação é uma outra fonte de recurso. Então, a gente precisa, nesse caso, comparar o valor previsto com o valor arrecadado. Então, vamos imaginar se eu tenho uma determinada receita ali, ou uma determinada fonte de recurso, que está previsto arrecadar 5 milhões de reais. E no momento arrecadou já 5 milhões e 50 mil. Há de se falar de um excesso de arrecadação de 50 mil reais. Iremos falar agora da outra fonte de recurso, que é a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias. Essas dotações, essas fichas de despesas que já estão existentes na lei orçamentária anual. Então o gestor, o técnico, a qualquer momento, após uma avaliação, ele poderá sim anular total ou parcialmente essa dotação orçamentária para adicionar em outras ações ou para criar ações novas. Então, ele vai se valer da prática da anulação parcial ou da anulação total de dotações orçamentárias já existentes. Lembro que é muito importante um grau de responsabilidade, de estudo, para futuramente não fazer falta a anulação parcial ou total de uma dotação, ora atualmente deduzida para a abertura de uma nova ação. A outra fonte de recurso é a operação de crédito, que essa operação de crédito ela precisa ser autorizada em forma que juridicamente possibilite o poder executivo a realizá-la. É quando o poder público vai diante de uma instituição financeira
e faz, após uma autorização, né, essa operação de crédito. Essa operação de crédito ela é realizada sempre para investimento, para construção de uma obra, para aquisição de um equipamento. Então, o orçamento, a Lei de Diretriz Orçamentária, o PPA, as peças orçamentárias, elas precisam, né, estar compatibilizadas. Então, muitas das vezes é necessário o gestor e o técnico recorrer à abertura de dotações orçamentárias através de operação de crédito. Então, se a gente observar lá no artigo 43 da 4.320, no parágrafo 2º, lá tem todo esse conceito que eu falei aqui. Ou seja, entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda o saldo dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. Então, o superávit financeiro é essa diferença financeira, né, entre a disponibilidade, o que você tem lá no banco, e o que você tem a pagar. Esse resultado sendo positivo, ou seja, sobrando o resultado de disponibilidade financeira, aí sim, esse valor ele é utilizado para abertura de créditos adicionais no orçamento vigente. Lembramos que o orçamento vigente, ele obedece o princípio do equilíbrio. O técnico, ele faz a previsão do que tem para receber e vai fixar em igual valor aquilo que está previsto para gastar em prol da sociedade, em prol da população. Então, se o orçamento é de 80 milhões na receita, ele vai ser também de 80 milhões na despesa. Então, se ao encerrar o dia 31 de dezembro sobrou disponibilidade financeira, é necessário colocar essa sobra de disponibilidade lá no orçamento vigente, para que se possa aplicar na coletividade, para que se possa aplicar em ações em prol daquela comunidade. O parágrafo 3º também define o excesso de arrecadação. Então, diante do que nós falamos aqui, né, anteriormente, o que é um excesso de arrecadação, lá no parágrafo 3º tem: entende-se por excesso de arrecadação, para fins desse artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Então, o saldo positivo das diferenças acumuladas, ou seja, quanto que eu arrecadei até abril, quanto que o poder público arrecadou até maio, quanto que ele teria de arrecadar. Se essa operação, o resultado dessa operação ela é positiva, há de se falar de um excesso real. Só que esse parágrafo 3º, ainda existe uma palavrinha lá, considerando-se ainda a tendência do exercício. O gestor ele pode sim, mesmo diante de um excesso ainda não real, mas que tenha tendência até 31 de dezembro do corrente ano de ter esse excesso, o gestor ele pode autorizar a abertura de crédito adicional, utilizando-se do excesso de arrecadação. Para não ficar confuso, vamos no exemplo. Vamos imaginar se eu tenho ali numa fonte de recurso que vou arrecadar 10 milhões de reais. E até o presente momento, o mês de maio, arrecadou-se 9 milhões e meio. Então tem 500 mil reais ainda para arrecadar. Se a gente for para uma projeção média, a gente vai verificar que até 31 de dezembro iremos arrecadar muito mais do que 10 milhões. Mas não é, a gente não pode ir só pela média. Às vezes é uma receita que acontece nos primeiros meses do ano. Existem fatores específicos, especiais, de cada receita, de cada fonte, que o técnico e o gestor precisam analisar.
Vamos imaginar se um gestor, diante dessa informação de 10 milhões e 9 milhões e meio arrecadado, resolve arriscar e realizar a abertura de crédito adicional por excesso de arrecadação através da tendência. E essa tendência ela não aconteça até o dia 31 de dezembro do corrente ano. É motivo para a rejeição de contas anual. Então, quando eu for trabalhar com tendência, o gestor e a equipe de planejamento do órgão precisa ter um grau de responsabilidade, de percepção e precisa ter uma esperteza muito grande. Primeiramente, para estudar a média de arrecadação, o período de arrecadação, os acontecimentos econômicos da época. Como exemplo, estamos diante de uma possível crise econômica do Covid-19. Será que a projeção de arrecadação vai ser a mesma do ano de 2019 em 2020? Será que a média de arrecadação dos primeiros meses de 2020 será a mesma dos meses seguintes do ano de 2020? Então essa tendência precisa ter uma certa responsabilidade. Então, para apurar esses recursos, esses 4 recursos, o superávit, o excesso, a operação de crédito, a dotação orçamentária parcial ou total, é necessário esse cuidado do setor de planejamento. O parágrafo 4º do artigo 43 ainda vem nos dizer o seguinte: para a fim de apurar os recursos utilizados provenientes do excesso de arrecadação, deduzir-se a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. Então, se já houve abertura de crédito adicional extraordinário, muitos municípios às vezes já abriu diante do Covid-19, para trabalhar com excesso de arrecadação, não podemos esquecer de subtrair, de deduzir aquilo que se abriu naquela fonte específica de crédito extraordinário. Então, foi previsto numa fonte que ia arrecadar 10 milhões. Já arrecadou então 10 milhões e meio, arrecadou 500 mil a mais. Abriu até o presente mês 300 mil de crédito extraordinário. O excesso de arrecadação não é 500 mil, seria 10 milhões e meio arrecadado, menos 10 milhões que estava previsto 500 mil, menos 300 mil já aberto no decorrer do exercício de crédito adicional extraordinário. Então eu tenho 200 mil para comprometer com a fonte de recursos de excesso de arrecadação para as demais ações. Então eu chamo muita atenção dos nossos colegas do setor de planejamento, do setor de contabilidade. Eu chamo muita atenção a você, secretário de planejamento, gestor público, prefeito, para esse preceito da lei, para esse parágrafo 4º da lei 4.320. Porque diante do que estamos vivendo hoje, Covid-19, diante da utilização por parte de alguns municípios de crédito adicional extraordinário, na hora de calcular o excesso de arrecadação, não podemos deixar de deduzir nesse excesso a abertura desse crédito adicional extraordinário na respectiva fonte, sob pena de abrir crédito adicional sem fonte de recurso e ter as contas anuais com rejeição. Vamos falar um pouquinho de dotação orçamentária. Para você que trabalha no setor contábil, para você que trabalha no setor de planejamento, é fácil. É fácil falarmos de dotação orçamentária. Em algumas regiões do Brasil, fala-se ficha de despesa. Então, a funcional programática, para muitos técnicos que trabalham no setor público, é fácil o entendimento. Mas eu peço licença aqui para estar abordando esse tema
às vezes para o prefeito, que ainda não entendeu o que é uma funcional programática, às vezes para o próprio secretário municipal, às vezes para o próprio setor jurídico, que às vezes vem de uma iniciativa privada e trabalhar com direito administrativo, né, tem uma grande diferença dos demais direitos. Então nós vamos abordar aqui um tema, né? O que seria uma ficha de despesa? O que seria uma dotação orçamentária? Então, existem alguns códigos que nós chamamos de funcional programática. Os 3 primeiros códigos é o que a gente fala: órgão, unidade e subunidade. O órgão é a prefeitura, é a Câmara Municipal, é o Serviço de Água e Esgoto, é o RPPS, o Regime Próprio de Previdência Social. Então, o órgão é a parte mais alta do organograma. A unidade seria a secretaria, e alguns municípios não têm secretaria, não têm secretários. Alguns municípios trabalham com diretoria, ou seja, diretores. Então, abaixo do órgão, vem as secretarias ou as diretorias, dependendo do organograma do órgão público que você trabalha. Então, vamos imaginar se eu tenho o órgão prefeitura, 01, prefeitura. E eu tenho ali Secretaria do Planejamento, Secretaria da Fazenda, Secretaria do Ensino, Secretaria da Saúde. Cada secretaria na sua sequência vai receber um número. Então, se o órgão prefeitura é 01, se a gente for falar de SICOM, em Minas Gerais, o órgão 01 é prefeitura. A primeira secretaria vai ser 0101. A segunda secretaria 0102, a terceira secretaria 0103 e assim por diante. Então, a primeira divisão da funcional programática chamamos de órgão. A segunda divisão chamamos de unidade. E a unidade seria então o quê? Essa secretaria seria então o quê? Essa diretoria. Vamos falar agora de subunidade. A subunidade é a terceira divisão do organograma. Essa subunidade, na questão planejamento, é facultativo. O orçamento não precisa chegar ao nível de subunidade. Basta o setor de planejamento elaborar o planejamento até na questão da unidade. Mas a partir do momento que aquele órgão público onde eu trabalho resolve planejar na questão de subunidade, eu preciso usar a subdivisão daquela secretaria no organograma. Ou seja, a subdivisão daquele setor, daquela diretoria do organograma. Então é muito importante termos um organograma atualizado, legalizado, é o princípio da legalidade, né? A área pública faz aquilo que está normatizado. É diferente da área privada, né? Que faz aquilo que a lei não proíbe. Eu já vi muito orçamento aonde coloca código de órgão, unidade e subunidade e não trabalha com a figura do organograma. Então precisamos trabalhar com a figura do organograma. Então nós temos aí um exemplo de organograma que vocês estão vendo aí na apresentação. A quarta e quinta divisão da funcional programática. A quarta divisão é a função de governo. A quinta divisão é a subfunção. Isso aí está na portaria 42. Na portaria 42, ela coloca ali 28 funções de governo. A função 10 é saúde de norte a sul do país. A função 12 é ensino e educação em qualquer parte do Brasil. E assim por diante. A função 01 é legislativa, né? Então, é padronizado a função de governo. O município ele não cria código nem de função e nem código de subfunção.
Então, o setor de planejamento, ele precisa ter conhecimento dessa portaria 42 lá do STF. O sexto código da funcional programática é um programa de governo, que são as prioridades relatadas lá no plano plurianual, que é o PPA, orçamentária nas suas metas relacionadas com direção do orçamento e na própria lei orçamentária anual. Então, essas codificações do programa de governo, isso aí é algo singular de cada município. O município vai codificar cada prioridade e vai colocar nessa funcional programática. Muito código, né? Como observa, ainda não terminou. Nós temos aí o código da ação. Essa ação, que ela é dividida em projeto, quando é uma operação que tem fim, em atividade, que é uma operação que não tem fim, e operação especial. O que seria uma operação que não tem fim? O custeio da folha de pagamento. O que seria uma operação que tem fim? O custeio da compra de um equipamento, de um veículo, comprou o equipamento, acabou aquela operação. O que seria uma operação especial? Amortização da dívida. Seria uma operação especial. O número ímpar, o que inicia com o número ímpar é projeto. O que inicia com o número par é atividade. E o número 0 é um código reservado para a operação especial. Então, os códigos 2, 4, 6, 8, toda vez que o código iniciar com esses numerais, estamos diante de uma atividade, de uma ação de custeio, de uma ação de atividade. Os números 1, 3, 5, 7, estamos diante de uma ação de projeto, de uma operação que tem fim, de um investimento. Por que eu não falei o numeral 9? O número 9, quando eu utilizo, é reservado para reserva de contingência, que será utilizado mais tarde em passivos contingentes, em casos que o setor de planejamento não tem como fazer uma previsão, como por exemplo a pandemia. Ninguém faz uma previsão que no ano 2020 aquele órgão público vai passar por uma pandemia, é coisa que acontece. Para isso existe o que no orçamento? A reserva de contingência. Essa reserva de contingência é para ser utilizada em caso desses passivos contingentes e inicia sempre com o numeral 9. Vamos continuar na funcional programática. Nós temos aí a categoria econômica. Essa categoria econômica, que ela é dividida por categoria, subcategoria, elemento de despesa. Se a gente reportar a portaria 163, se a gente reportar ao manual de contabilidade aplicada ao setor público, aqui em Minas Gerais existe comunicados do SICOM, que vem essa codificação aí, é o inventário da despesa, né? Então a gente está diante de diversas codificações da receita, da despesa. A despesa que começa com o número 3 são despesas correntes, aquela despesa do dia a dia, para custeio do órgão público. Aquela despesa que começa com o numeral número 4, quer dizer que são despesas de capital, são os investimentos, as inversões financeiras. Existe a supercategoria 90, que são as aplicações diretas e assim por diante. Então, se a gente estudar um pouquinho essa portaria 163, o inventário da despesa, o manual de contabilidade aplicada ao setor público, nós temos essas codificações. Existe o elemento da despesa, né? Alguns usados por nós, o 11, que é vencimentos e vantagens fixas, aonde a gente planeja onde vai gastar lá com folha de pagamento, as gratificações, tudo aquilo que é fixo.
Não posso esquecer do 16, que são vantagens variáveis, onde é contabilizada as horas extras, que muitas vezes a gente acaba errando no dia a dia e contabilizando hora extra lá no elemento 11, o 13, que é obrigações patronais, o 30, que é material de consumo, serviço de terceira pessoa física, 36, o 39, que é serviço de terceira pessoa jurídica, há de se falar do 14, que é diária, há de se falar do 51, que é obras e instalações, há de se falar do 52, que é equipamento e material permanente. Então, toda vez que a gente vai classificar uma despesa por elemento, tem que tomar cuidado e ver o conceito desses preceitos legais, da portaria 163, do manual de contabilidade, do inventário da despesa, porque muito desses conceitos vai nos ajudar no dia a dia definir o valor limite lá para a licitação, para uma dispensa, para a escolha de uma modalidade licitatória. Uma vez que a própria Lei 8.666/93, que é a lei de licitação, ela define lá obras e serviços de engenharias, e mercadorias e demais serviços. Então a gente precisa decorrer e tomar bastante cuidado com a definição desse elemento de despesa. Continuando ainda na funcional programática, nós temos aí a fonte de recurso. Essa fonte de recurso que antes da lei complementar 101, da lei de responsabilidade fiscal, não se falava nela. Quando o técnico ia calcular o excesso de arrecadação, ele olhava o valor total do orçamento. Quando o técnico ia calcular o superávit financeiro, olhava o valor total de todas as fontes de recurso. Então, antes da lei de responsabilidade fiscal, era comum anular uma ficha de despesa de convênio, que é uma fonte vinculada, e adicionar numa ficha de despesa, numa dotação orçamentária de folha de pagamento, que é uma despesa cotidiana. Hoje não. Hoje a lei de responsabilidade fiscal vem normatizar, que precisamos olhar a fonte de recurso, que existe fonte de recurso ordinária e fonte de recurso vinculada. Se a gente observar lá o parágrafo único do artigo 8º da própria Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá diz que o recurso vinculado deve ser usado exclusivamente ao seu vínculo. Então não se pode vender um bem e pagar folha de pagamento. Antes podia. Ou se a gente pegar o artigo 44 da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, quando aliena-se um bem, tem que ser revertido na compra de outro bem, ou de uma obra, ou pode até amortizar a previdência, despesas previdenciárias, desde que tenha uma lei específica. Diante do recebimento de uma verba voluntária de um convênio, há de se falar que essa fonte de recursos tem que ser revertida em ações específicas daquele convênio. Então, se fez uma previsão que iria receber R$1 milhão para construir um prédio escolar e não recebeu, não se pode mais anular total ou parcialmente essa ficha de despesa para adicionar em uma ficha de despesa ou em uma outra dotação orçamentária que não tem nada a ver com aquele convênio não recebido. Então a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio e esse ano, esse mês, completou aí 20 anos de existência. E ainda é questionado por diversos técnicos e gestores públicos. Agora imagina se não tivesse a existência dessa lei. O que seria do nosso país, da nossa área? Então, diante disso, nós definimos uma funcional programática. Órgão, unidade, subunidade, organograma, função e subfunção, portaria 42, programa de governo, as prioridades definidas no PPA, LDO e LOA, projeto de atividades, são as ações que dividem em projeto, atividade e operação especial, que também é definido no PPA, LDO e LOA. Categoria econômica, é definida na portaria 163, no manual
aplicado ao setor público e nos inventários de despesas expedidos aí pelos diversos tribunais de contas de cada estado. E agora a fonte de recurso. A fonte de recurso aqui em Minas Gerais foi normatizado na Instrução Normativa 15/2011. Existe um comunicado aqui do SICOM 14/2018, 14/2019. E sempre tem, inclusão, exclusão de fonte de recurso. Cada estado normatiza essa fonte de recurso numa regrinha específica do estado, que nós precisamos ter o cuidado. Por quê? Aproveitando aqui, toda aquela fonte que a gente viu para abertura de crédito adicional lá atrás, o excesso, o superávit, a anulação total ou parcial de dotação orçamentária, ela deve ser executada, levando em consideração essa fonte de recurso aí da dotação orçamentária. A única fonte de recurso lá do artigo 43 da 4.320, que não aborda outras fontes de recurso, específica, normatizada em cada estado, é a operação de crédito. Ela é a operação de crédito do artigo 43 da 4.320 e ela continua sendo operação de crédito, lá na fonte financeira. Então vamos imaginar, eu posso pegar a fonte 01, eu posso pegar a fonte 01, diminuir para colocar numa fonte aí 90? Não. Eu posso pegar da fonte 90 e colocar na 00? Não. Eu posso pegar da fonte 24, reduzir parcial ou total e adicionar uma dotação lá da fonte 00? Também não. Então eu preciso respeitar as 4 fontes de recursos do artigo 43, que é a operação de crédito, excesso, redução total ou parcial e superávit financeiro, dentro de cada fonte da instrução 15, do comunicado 14/2018, 2019. Isso se eu estiver no estado de Minas Gerais. Então é necessário, é como se eu tivesse um orçamento com todas as fontes, é isso. Mas o que eu preciso analisar cada orçamentinho dentro daquele orçamento. O que a gente chama de orçamentinho é fonte por fonte. Eu anulo na mesma fonte, coloco na mesma fonte. Tá? Eu calculo o excesso de arrecadação naquela fonte. Eu calculo o superávit financeiro naquela fonte. Se a gente não mudar esse hábito que tínhamos antes da lei de responsabilidade fiscal, você, gestor, você é um sério candidato a ter suas contas rejeitadas, suas contas anuais rejeitadas. Então é uma matéria responsável por grande parte da rejeição das contas públicas. Então hoje, se a gente observar, a maioria das análises do nosso Tribunal de Contas, então a gente vai pegar ali o que? A maioria dos questionamentos é a abertura de crédito adicional sem fonte de recurso, lá do artigo 43 a 4.320, sem autorização legal, que é o artigo 42 da lei 4.320. Às vezes, a utilização dessa fonte de maneira indevida, às vezes anulando de uma fonte vinculada e passando por uma outra fonte que não tem nada a ver. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Então, créditos abertos por superávit, utilizando que a lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual é recurso do ano. É aquilo que eu arrecado no ano 2020 e vou fixar a despesa para o ano 2020. Se eu estou falando de superávit financeiro, é superávit financeiro do balanço patrimonial do exercício anterior. Então é sobra financeira de 2019 para trás. Então eu não posso abrir um crédito adicional utilizando da LOA, que é uma lei orçamentária anual de 2020. É necessário ter uma lei específica. Mas então toda vez
que abriu um crédito adicional para o superávit financeiro deveria ter uma lei especial, uma lei específica? Sim. Mas e se a LOA autorizar, fica o Poder Executivo autorizado a abrir até a sua totalidade, até a totalidade do superávit financeiro em crédito adicional através do superávit? Se tivesse autorização na LOA, você vai fazer um decreto para autorizar mediante esse artigo. Mas o mais correto é lei específica, abertura de superávit financeiro. Crédito aberto de excesso de arrecadação por fonte. Então, muitas das vezes, eu não olho o excesso na fonte específica, então eu preciso olhar. Crédito aberto de superávit financeiro por fonte. O superávit eu olho na fonte. Então, eu preciso olhar o superávit em cada fonte, fazer a abertura em cada fonte. Vamos imaginar se eu tenho uma lei orçamentária de número 1234. É lá do dia 20 de dezembro de um determinado ano. E ela tem uma autorização para abertura de crédito adicional de 30%. A LOA autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. A LOA não autoriza a abertura de crédito especial. A lei orçamentária anual não autoriza a abertura de crédito extraordinário. No exemplo aqui, nós colocamos 30% do valor do orçamento na abertura de crédito adicional suplementar. Vamos imaginar se o orçamento ele seja lá do determinado valor, ele seja lá no valor X, onde esses 30% deu-se um valor aí de 100 mil reais. Então, durante o exercício, toda vez que precisar da abertura de um crédito adicional, o prefeito vai regulamentar essa autorização, esses 30%, por decreto. O artigo 42 da 4.320 diz isso. Então eu abro 5 mil, abro mais 6 mil, abro mais 4 mil, abro mais 10 mil, abro mais 5 mil. Até o mês eu abro 50 mil, 60 mil. Então, eu já fiz a abertura de 50% do que está autorizado, eu já fiz a abertura de 60% do que está autorizado. Então, se a LOA autorizou 30%, eu preciso controlar a abertura dos decretos que são autorizados pela LOA para que essa porcentagem não extrapole. Atualmente, o que acontece? Não existe um setor planejamento ali, um servidor responsável em controlar essa porcentagem. Aí quando vai prestar a conta anual, observa que abriu 31%, 32% de um orçamento que foi autorizado 30%. Se abrir uma porcentagem maior, é motivo de rejeição de contas. Se por acaso houver decreto municipal utilizando-se de uma porcentagem devida lá da LOA, ou não utilizando de lei autorizativa, isso também é caso de rejeição de contas. Então a gente precisa tomar cuidado. Então, para a abertura de um crédito adicional é necessário uma lei que autoriza e é necessário um decreto que regulamenta. Então, se eu estou lá na Câmara, existe uma lei municipal autorizando, é necessário um decreto do Executivo, artigo 42 da 4.320, regulamentando a abertura do crédito adicional na Câmara, na Prefeitura, no regime próprio de previdência, no serviço de água e esgoto, etc. Se a abertura do crédito adicional é só por decreto, ou é só por lei, é motivo de rejeição. Então precisa ter a lei que autoriza e o decreto que regulamenta a abertura desse crédito adicional. Então vamos imaginar, foi aberta aí, esse PPS, R$10 mil no dia 8 de agosto, mas não tem valor autorizado por lei. Então essa prestação de contas, com toda certeza, o tribunal que estiver analisando vai sugerir, vai opinar pela rejeição dessas contas.
Na questão excesso de arrecadação em 31 de dezembro, vamos imaginar se o gestor abriu o excesso de arrecadação por tendência, ou às vezes não observou o verdadeiro, o real excesso. Vamos imaginar se na fonte 92, né, houve um excesso de arrecadação em 31 de dezembro no valor de 2.000 e durante o ano foi aberto 3.000 de crédito adicional utilizando-se dessa fonte por excesso, ou seja, foi aberto R$1.000 a mais. Isso não pode acontecer. É o cenário que não pode acontecer. Só acontece isso, primeiramente, quando a gente arrisca demais e trabalha com uma tendência que não é tendência. Às vezes, fatos que não são avaliados no cálculo de uma tendência. Ou, às vezes, um erro mesmo de planejamento, né? No exemplo aí, nós temos a fonte 92, que houve, então, um excesso de 2.000 e abriu 3.000. A fonte 52, a fonte 00, 5.000, R$1.000, e foi aberto o valor do excesso. Bem que no exemplo aí foi aberto o valor exato do excesso. Dificilmente vai acontecer. Muitas das vezes a gente abre menos ou mais do excesso no ano, a não ser que seja um convênio específico, né? Que dê tempo ainda de trabalhar com esse excesso real. A outra fonte de recurso, né? E o outro caso que pode acontecer de dar rejeição é quando nós não observamos então o superávit lá do exercício anterior. Nós temos aí a fonte 22, que é uma fonte de convênio, a fonte 29, que é uma fonte de assistência social, onde observou aí o superávit financeiro, ou seja, abriu na sua totalidade. Mas nós temos a fonte 46 aí no exemplo, a fonte do FNDE, aonde teve lá um superávit financeiro de R$100.000 e foi aberto durante o ano 120.000, ou seja, abriu 20.000 a mais. Isso aí de repente, na hora de observar o superávit, não observou o superávit real naquela determinada fonte. Então, se acontecer de abrir, de decretar, de abrir um superávit financeiro e de empenhar, de comprometer esse crédito adicional aberto além do superávit financeiro, isso é motivo de rejeição. Então, olha lá, superávit financeiro é 100, abriu 120, então abriu 20.000 a mais. Vamos imaginar se empenhou 120.000, se empenhou mais de 100.000, é rejeição. Ah não, mas empenhou 100.000, empenhou menos de 100. Aí ainda dá para fazer uma justificativa, ainda dá para salvar aí a prestação de contas anual. Então a fonte de recurso em Minas Gerais é normatizado aí pela Instrução Normativa 5/2011 do TCE, foi alterado pela 15/2011, e nós temos dois comunicados, né, 14/2018 e 14/2019. Então a gente precisa ter muita atenção com essa fonte de recurso, porque essa fonte de recurso é motivo de rejeição das maiorias das contas anuais. Então eu chamo a atenção por parte dos técnicos, dos gestores, que antes de regulamentar um decreto, regulamentar um projeto de lei, que faça a análise, faça o estudo dessa fonte de recursos. Uma observação: alguns órgãos públicos controlam as fontes de recursos superávit através de um controle próprio, ou seja, através de planilhas de Excel e até mesmo de relatórios de sistemas operacionais utilizados pelo órgão. Se for necessário esse controle próprio, é muito importante essa planilha, esse relatório operacional do sistema, estar fechando com os valores relacionados lá no SICOM, enviados ao TCE através do SICOM. Isso a gente tiver no estado de Minas Gerais. No estado de Minas Gerais, existe ali um link fiscalizando com o TCE. Então, o técnico, o gestor,
ele precisa utilizar dessa ferramenta tão nobre que o nosso TCE de Minas Gerais disponibilizou, não só para os técnicos dos órgãos públicos, mas para o cidadão em geral, utilizar das informações ali enviadas ao TCE. Então, muitas das vezes o que observa é que o valor de superávit financeiro do fiscalizante com o TCE não fecha com esse controle operacional do sistema utilizado pela prefeitura ou da planilha de Excel utilizada pelo órgão público. Se não está fechando, há de se falar urgentemente de uma substituição de prestação de contas. Porque se você abre esse crédito adicional por um controle à parte, e esse controle à parte está diferenciado, está diferente da informação enviada no SICOM, da informação constante lá no fiscalizando com o TCE, é quase que certo da prestação de contas do órgão público do município ter rejeição. Então, eu chamo a atenção aqui, se você hoje controla, tem um controle paralelo, vai lá no fiscalizando com o TCE, emite ali o saldo do superávit financeiro do que foi enviado em 2019, do que foi enviado em 2018. 2018 você utiliza durante o ano 2019, 2019 você utiliza durante o ano 2020. Então você passa a régua ali e verifica se o superávit é o mesmo. Se o superávit for diferente, substitua a prestação de contas, acerte esse saldo para não ter risco dessa rejeição. Então, diante dessas informações, nós iremos encerrar aqui essa videoaula. Eu espero que essa primeira videoaula que estamos expondo aí aos senhores possa contribuir para a execução desses créditos adicionais, dessa despesa no seu dia a dia. E é votos aí minha e de toda a equipe da SF, que você tenha sucesso e que você possa fazer os registros contados corretamente, o planejamento de maneira correta, para que possa ter sucesso nessa prestação de contas anual. Obrigado.